Olá pessoal, hoje nós vamos estudar a disciplina de Ciência Celular e Molecular. O que nós vamos estudar nessa disciplina de hoje? Nós vamos estudar sobre sistema ABO. Quando a gente fala sistema ABO, nós estamos falando exatamente em um sistema que vai estudar os tipos sanguíneos. Por que ABO? Porque são os tipos de genes que estão envolvidos no sistema sanguíneo, A, B e O. Nós vimos em várias aulas anteriores sobre a questão de homozigoto, heterozigoto para tipo sanguíneo. Nós vimos quais são os tipos sanguíneos que existem entre esses sistemas. Então, quando a gente fala de sistema BO, nós estamos estudando exatamente sobre o sistema sanguíneo dos seres humanos, que seria quais tipos sanguíneos? Sangue tipo A, sangue tipo B, sangue tipo AB e sangue tipo O. Esses são os tipos sanguíneos que existem entre a espécie humana. E existe grupos sanguíneos também que a gente pode dizer que existe tipos sanguíneos que são formados por genes heterozigoto. O que a gente tem que lembrar? Que essas informações que definem o nosso tipo sanguíneo, elas são informações genéticas que são de origem materna e de origem paterna. Então, o tipo sanguíneo do indivíduo vai ser definido pelas informações que são enviadas através do óvulo da mãe ou espermatozoide do pai. E dentro do grupo sanguíneo a gente viu que existe grupos heterozigotos, como por exemplo a gente tem um tipo A heterozigoto, quando o tipo A se junta, o gene que define o sangue tipo A se junta com o gene tipo O, e temos também o sangue tipo B heterozigoto, que é quando o gene que define o sangue tipo B se junta juntamente com o gene que define o sangue tipo O. E temos o sangue AB, que esse é heterozigoto mesmo, porque a gente tem uma informação genética que define o sangue tipo A e outra informação genética que vai definir o sangue tipo B, e estão definindo o sangue no mesmo indivíduo. E temos os sangues que podem ser homozigoto, como a gente já viu, o tipo A homozigoto, o tipo B homozigoto e o tipo O. Lembrando que o gene para o tipo O ele é totalmente recessivo, então para que o indivíduo seja do tipo O, ele precisa de 2 genes recessivos. E o que a gente precisa entender? Que essas informações genéticas que são provenientes do pai e da mãe que definem o tipo sanguíneo, o que elas vão determinar? Elas irão determinar exatamente uma proteína que o nosso sangue irá produzir. Quem tem o gene que define sangue tipo A, ele vai conseguir produzir uma proteína específica, que é a proteína A. Quem tem o gene que define o sangue tipo B, ele vai produzir uma proteína específica que define o sangue tipo B, que é uma proteína B. E agora quem tem o sangue AB, ele vai produzir as 2 proteínas, tanto proteína A quanto proteína B. Onde ficam essas proteínas? Essas proteínas elas ficam aderidas às nossas hemácias. Como, por exemplo, o meu sangue é tipo B. Qual tipo de proteína que eu estarei produzindo em minhas hemácias? Proteína B. E o sangue tipo O, a gente fala que ele é um sangue neutro, exatamente por quê? Porque ele é um sangue que a gente não vai encontrar proteína nenhuma aderida às suas hemácias. Então não vamos encontrar nenhuma proteína presente ali aderida na parte externa das hemácias do sangue tipo O. E por isso a gente fala que ele é um sangue tipo neutro. Por que a gente fala nessas questões? Porque existem as transfusões sanguíneas. A transfusão sanguínea a gente tem que olhar muito a questão de compatibilidade. Exatamente porque eu, por exemplo, que sou do sangue tipo B, eu não posso receber um sangue com informações genéticas tipo A, com proteínas A. Exatamente porque o meu corpo ele reconhece somente a proteína B. E a gente tem que lembrar que nós temos células de defesa presentes no nosso corpo, presentes no nosso organismo, que tem como função nos proteger, nos defender. Elas nos protegem, nos defendem exatamente de quê? Elas vão nos proteger e nos defender contra agentes invasores. Como o meu sangue não produz a proteína A e ele só produz proteína B, se eu receber uma transfusão sanguínea tipo A, com sangue tipo A, eu estou recebendo uma proteína completamente diferente da que eu consigo produzir, porque a minha informação genética determina a produção de uma proteína B. Quando eu receber essa transfusão sanguínea de um sangue tipo A, o que vai ocorrer? Simplesmente vai ocorrer uma incompatibilidade, porque o meu sistema de defesa, os meus anticorpos, eles não vão reconhecer essa proteína A, porque não é algo que o meu organismo
organismo produz, automaticamente vai ocorrer uma reação, e essa reação ela não será agradável, vai ocorrer uma aglutinação das hemácias. Essas hemácias elas vão começar a se romper. A gente não deve esquecer que hemácias, a gente está falando de células sanguíneas. Quando eu falo em hemácia, eu estou falando exatamente de células sanguíneas. Isso a gente tem sempre que levar em consideração. E são nessas hemácias que a gente encontra as proteínas A, proteínas B. Outro fator extremamente importante também, devemos sempre também estar associando ao tipo sanguíneo, fator RH. O fator RH, ele vai estar determinando se o seu sangue será positivo ou negativo. Mas o que vai definir isso? Informações genéticas, que também estão presentes ali para definir se o seu sangue será positivo ou se ele será negativo. E o fator RH positivo, ele é determinado por um gene dominante. O fator RH negativo, ele é determinado por um gene recessivo. Quem tem o gene dominante, ele terá o sangue RH positivo. O que essa pessoa tem de diferente do RH negativo? Quem tem o sangue, a informação genética para fator RH positivo, ela terá informação genética dominante. E essa informação genética vai estimular a produção de uma proteína, que classificamos como proteína D. A proteína D seria uma proteína que vai definir se o sangue é positivo ou negativo. Quem tem o sangue positivo tem a presença dessa proteína em suas hemácias. Quem tem o sangue negativo não tem a presença dessa proteína em suas hemácias. As suas hemácias não vão apresentar a proteína D. Somente o sangue positivo apresenta essa proteína D. Por isso, o sangue positivo, ele não é compatível com a pessoa que tem sangue negativo, não pode receber sangue positivo. Por exemplo, o meu sangue ele é B positivo. Eu não posso doar o meu sangue para uma pessoa que seja B negativo. Exatamente por quê? Porque no meu sangue, além da proteína B, ele vai ter também a proteína D. Essa proteína D, ela está determinando que o meu sangue ele é positivo. E a pessoa que está precisando de sangue, ela é B negativo. As suas hemácias não têm a proteína D. E isso vai fazer com que essa pessoa, no momento que ela receber a transfusão sanguínea de um sangue positivo, ocorra uma reação de defesa. Por quê? Os anticorpos dessa pessoa, eles não reconhecem essa proteína D. Por quê? Essa proteína não é específica do sangue desse indivíduo, porque o sangue dele é negativo. Para a gente realizar uma transfusão sanguínea, devemos observar tudo isso. Todos os grupos positivos têm proteína D. Então, o A positivo, o B positivo, o AB positivo e o O positivo têm uma proteína D aderida às suas hemácias. Agora, quando a gente fala do O negativo, A negativo, B negativo, AB negativo, não tem essa proteína D aderida às suas hemácias. Se a gente for fazer uma transfusão sanguínea, eu tenho que observar que os grupos negativos doa para todos os grupos positivo e negativo, mas quem é do grupo sanguíneo positivo só pode doar para grupos sanguíneos positivo. Um exemplo, o tipo O, ele é um sangue que a gente classifica como doador universal, mas a gente não deve esquecer que o doador universal é o O negativo e não o O positivo. Por quê? O O negativo ele pode doar para todos os grupos sanguíneos, sendo positivo ou sendo negativo. Agora, quando eu falo de O positivo, ele pode doar para todos os grupos sanguíneos positivo. Eu não posso esquecer disso. Todos os grupos sanguíneos positivos podem estar recebendo esse sangue tipo O positivo, mas os grupos sanguíneos negativos não podem receber esse tipo sanguíneo O positivo. Exatamente por quê? Porque o sangue tipo negativo não produz a proteína D, que é específica do sangue positivo. Automaticamente, se eu faço uma transfusão de um sangue positivo para um indivíduo negativo, vai ocorrer uma reação de defesa, porque o organismo desse indivíduo não reconhece esse grupo sanguíneo. Para que a gente realize uma transfusão sanguínea, a gente deve levar esses fatores em consideração. Tanto o grupo sanguíneo, que é o tipo sanguíneo daquele indivíduo, como também o seu fator RH, se ele é positivo ou se ele é
negativo. Seria exatamente isso que a gente precisava ver em relação ao tipo sanguíneo, a gente verificar o que essa genética determina, por que existe então o gene que define o sangue tipo A, o gene que define sangue tipo B, exatamente por quê? Porque esses genes eles vão determinar o tipo de proteína que as suas hemácias irão produzir. Se o seu sangue é tipo A, você recebeu uma informação genética tipo A que está determinando com que o seu sangue produza as proteínas A. Se o seu sangue é tipo AB, você recebeu informações genéticas que definem sangue tipo AB e que estão determinando que as suas hemácias produzam proteínas A e proteínas B. Se seu sangue é tipo B, você recebeu informação genética tipo B que estão determinando com que o seu sangue produza as proteínas B. Agora, se o seu sangue é tipo O, você tem uma informação genética recessiva que não determina a produção de nenhuma proteína para tipo sanguíneo. Por isso que a gente fala que o tipo O ele pode doar para todos os grupos, mas lembrando que a gente deve levar em consideração o fator RH, que define se o sangue é positivo ou negativo. Sangue positivo determinado por gene dominante, sangue negativo determinado por gene recessivo, sempre levando isso em consideração para uma transfusão sanguínea. Seria exatamente isso que nós precisarmos ver para a nossa aula de hoje.